Boa noite, Luiz André. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ei, Jussara, você tá joia? Tudo certinho. Salve, salve, bicudos e parceiros do Instituto Solea. Isso aí. Então, gente, tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aqui todos conectados e alinhados. E hoje nós vamos fazer um bate-papo entre o Instituto Solea e o Instituto Cultural Steve Biko. Na pessoa aí de Luiz André representando o Instituto Solea e o nosso diretor Lázaro Cunha representando o Instituto Cultural Steve Biko. O tema da nossa live é educação e superação das desigualdades raciais. Nós sabemos que os índices, né, dados do IBGE apontam que os índices para pretos e pardos, no que se refere à educação, são bem menores em relação aos estudantes brancos. O índice de analfabetismo é maior. A gente tem aí pessoas que não acompanham a série e a idade, entre pretos e pardos também são maiores. Então, as desigualdades, elas estão em todos os espaços, né? Então, isso é bem visível para a gente. E o Instituto Cultural Steve Biko tem essa missão justamente de empoderar, de trazer informação para que essa juventude negra, soteropolitana, e esse ano com aulas online a gente consegue, né, atender jovens de outras comunidades também, da região metropolitana e fora de Salvador. E agora, com a parceria do Instituto Solea, esses jovens vão ficar ainda mais empoderados, porque a gente consegue atender jovens de outros projetos, como o nosso projeto Oguntec, né, que é um projeto de fomento à ciência e tecnologia, para que a gente possa contemplar um número maior de jovens acessando as universidades e os espaços de educação formal e não formal. Boa noite a todos e a todas. E André, tudo bom? Tudo jóia, Lázaro? Tranquilo. Peço desculpas aí pelas limitações técnicas aí, Não, mas agora tranquilo. podemos seguir tranquilos. Também, se não fosse assim, não tínhamos o que falar da tecnologia, então, É verdade. tranquilo. Verdade. Então, antes da gente, né, trazer aí uma discussão, um bate-papo um pouquinho mais profundo para as pessoas entenderem melhor a educação e superação das desigualdades raciais, eu queria que vocês falassem um pouco o que é o Instituto Solea, como surgiu, de onde vem esse sonho, essa proposta de ajudar a juventude. Depois, Lázaro também vai falar um pouquinho do Instituto. A gente tem aqui alguns bicudos, mas sempre tem alguém que é a primeira vez que está ouvindo falar. Então, com você, Luiz André, conta para a gente sobre o Instituto Solea. Eu acho que agora, oficialmente, boa noite, né? Jussara, Lázaro, aos bicudos, todas as pessoas que estão acompanhando essa live aqui, que é um prazer estar aqui com vocês nesse dia especial, que é um dia de uma discussão necessária sobre educação, equidade racial, superação de desigualdades raciais, mas é um dia também onde a gente pode celebrar o início dessa parceria entre o Instituto Solea, que é a organização que eu tenho o privilégio, né, a honra de dirigir, e o Instituto Cultural Steve Biko, que é uma organização referência no enfrentamento de algumas questões étnico-raciais no Brasil, né? O Instituto Solea, Jussara, é uma entidade sem fins lucrativos, é um instituto de origem familiar. A gente apoia e desenvolve projetos sociais, né? Então, somos aí numa organização relativamente nova. A gente está completando efetivamente um ano de atuação, né, vindos aí desse processo doloroso, né, chamado pandemia, né, mas durante esse curto período de vida, né, que já é um período assim de grande aprendizado, a gente tem procurado dedicar um olhar mais carinhoso para organizações que trabalham com iniciativas de impacto, né, com esse foco estratégico em educação, porque são de fato, na nossa leitura, né, as oportunidades educativas que vão ajudar as pessoas a superar os desafios e as adversidades que muitas vezes são estabelecidas pelo contexto social, econômico, cultural ou étnico-racial, né? Então, no primeiro semestre desse ano, a gente lançou um edital de seleção,
né, convidando as organizações da sociedade civil a apresentarem propostas dentro desse cenário, né, educação. Essa chamada pública, para nós, é importante porque, sobretudo para entender o quadro geral das organizações e das demandas, né, num terceiro setor que tem lutado, né, sobrevivido, tem sofrido alguns processos de descontinuidade, de adaptação, de reinvenção em função da pandemia. Então, a gente queria ter esse quadro geral de como estavam as organizações, né? E também foi através dessa chamada pública que a gente, em meio a 241 propostas que recebemos de diversos estados brasileiros, tivemos assim a felicidade de estabelecer esse vínculo institucional com a Steve Biko, né? No meu caso particular, né, o Lázaro conhece, né, eu já conhecia o trabalho da Steve Biko há alguns anos, desde que eu trabalhava numa outra organização. Em 2014, né, eu ouvi pessoalmente do Joe Beasley, que é um líder decano, né, do movimento negro norte-americano. Ele é militante em Atlanta, na Geórgia, militou ao lado de figuras como Martin Luther King, como Jesse Jackson. Ele falava que existiam projetos no Brasil maravilhosos, dentre os quais uma organização sediada em Salvador, chamada Steve Biko, dirigida por um certo Lázaro, né? E aí, desde aquele momento, eu comecei a entender o trabalho que a Biko faz, a importância que tem, né? E essa é uma das razões assim que, antes de passar a palavra de apresentação inicial aí para o Lázaro, né, eu só posso falar da nossa felicidade em ter o Instituto Cultural Steve Biko como parceiro do Instituto Soleia e dizer assim, da minha certeza que, com a execução do Oguntec, a gente está trilhando, de fato, um caminho de mudança e de transformação para todos os jovens e todas as jovens negras que são beneficiadas direta ou indiretamente pelo projeto, né? Então, muito feliz, assim, né? Estamos juntos, né? E aí, passo a palavra aí para o meu amigo Lázaro. Obrigada, Luiz André. Nós também estamos muito felizes com essa parceria. Hoje vocês fazem parte da comunidade Biko. E como a gente diz, não existe ex-bicudo. Então, agora que vocês fazem parte da nossa família, são bicudos também, bicudos e bicudas. E agora, com o nosso diretor, Lázaro Cunha, fala um pouco sobre a Steve Biko. O que é que tem esse ano, em especial, a Steve Biko? Como todos os outros, mas esse deve ter algum segredo. Pois é, boa noite a todos e todas mais uma vez, né? Luiz André, fantástica essa parceria, né? Essa oportunidade de diálogo institucional em prol dessa juventude negra, né? Uma juventude realmente que é vulnerável. E o Instituto Steve Biko tem 30 anos, a gente costuma dizer 30 anos de ações afirmativas, né? De ações voltadas para esse público que é tradicionalmente excluído, né? Tem uma história de exclusão na sociedade brasileira, e nosso instituto ele nasce justamente com essa demanda, né? E é uma honra, e como a Jussara colocou, esse ano é um ano especial porque nós fazemos 30 anos, né? E são 30 anos da vida de cada um aqui, de cada uma realmente que se dedicou à construção dessa instituição, e a gente costuma dizer que o Instituto Steve Biko ele é resultado, né, dessa ação pedagógica do movimento negro brasileiro, né, que tem contribuído de forma extraordinária para a educação brasileira. Hoje você tem uma educação mais civilizada, mais voltada para essa humanidade. Isso tem muito a ver com essa ação dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, que fez com que, por exemplo, heróis como o Zumbi pulassem o muro da escola e fosse ser conhecidos pelos estudantes, para elevar a autoestima desses estudantes, para fazer com que esses estudantes percebam que o seu povo não é um povo inferior, como eles são tradicionalmente tratados, ou eram tradicionalmente tratados pelos livros didáticos e pelas metodologias, pelos projetos pedagógicos, que, quando não invisibilizava, criava essa hierarquização racial, né, de forma explícita ou implícita, né?
E é uma satisfação para a gente estar realmente construindo essa ponte, construindo essas possibilidades com a instituição como o Instituto Soler. Isso para a gente, realmente, a gente enxerga como um avanço extraordinário, né? Porque a questão racial no Brasil, ela é uma questão central, é a questão, né? Nós temos um 14 de maio que não foi resolvido, né? Então, a questão realmente que se coloca como ponto realmente de possibilidade de mudanças é a resolução da questão racial no Brasil. As desigualdades raciais no Brasil é a trava que realmente evita esse desenvolvimento socioeconômico do país, né? E fazer um diálogo desse aqui, falar sobre educação, falar sobre as relações raciais, é falar sobre o problema central da população brasileira, né? E para a gente que trabalha há mais de 30 anos, eu estou 30 anos na Bico, mas antes a gente tinha atuação em outros espaços e a gente percebia esse clamor, né? Porque o que acontece na realidade? A gente percebe que são diversos talentos, e a gente acostumou a ver isso na trajetória do Instituto, são diversos, Luiz, talentos que são desperdiçados em função do racismo, né? Então, esse universo de possibilidades que o Brasil tem com a diversidade está realmente sendo paralisado, porque ou resolve essa questão da inclusão racial das pessoas, ou o país vai ficar realmente com falta de talentos, né? Em diversas áreas, inclusive a área de ciência e tecnologia, que é a área que a gente realmente está tendo como foco, né, nesse projeto, no programa Oguntec, que é um programa de estímulo à ciência, tecnologia e inovação para jovens negros, né? Nós ficamos muito felizes por ter alcançado o êxito no edital do Instituto Soler. As falas iniciais. Muito obrigada, Lázaro. Agora que vocês já conhecem um pouquinho da história de cada instituição, né, vocês percebem o quanto é importante essa parceria e projetos com iniciativas que querem potencializar, que querem contribuir para o ensino. Como eu disse anteriormente, né, os anos de estudo, de reprovação e de evasão na população negra, né, ele é bem maior em relação aos jovens brancos. Então, quando o IBGE traz esses dados, né, eles contemplam pretos e pardos e faz essa comparação. Então, com certeza você tem alguém na comunidade, ainda mais nesse período de pandemia, que teve essa defasagem no estudo, muitos não conseguiram por conta da conexão, então foram prejudicados. Alguns conseguiram por conta, né, de questões de poder contar com o auxílio de algum familiar, de compartilhar a internet. Com muita dificuldade conseguiram superar esses 2 anos aí de Covid, então conseguiram. A Bico mesmo, ela lançou um projeto Eu Ligo para a Educação, para que a gente pudesse colaborar com a conexão aí desses jovens que estavam, né, assistindo aula à distância. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a participação das pessoas que estão, né, contemplando os trabalhos de vocês na nossa live. E vamos começar com o nosso tema: educação e superação das desigualdades raciais. Então, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos seguir. Eu queria compartilhar com vocês, né? Queria que vocês trouxessem um pouquinho da visão de vocês, dos nossos diretores, qual a importância de fomentar projetos que trabalham para aumentar o acesso e inclusão da população preta na educação? Olha, acho que a gente pode ir batendo bola aqui, né, Lázaro? Trocando umas ideias, umas opiniões. Embora, notadamente, né, de forma muito honesta, o lugar de fala, né, que vocês ocupam, né, sobre a discussão da questão étnico-racial é obviamente diferente do meu, né? Mas o que me permite visualizar algumas questões assim, que eu acho que são fatos, né? A gente falava aqui, e você levantou, Jussara, da importância, né,
de investir em projetos que tratem essa agenda como prioritária, né? Eu acho importante entender, né, que também, para além das políticas públicas, das agendas de defesa de direitos, né, notoriamente, né, a forma pela qual o investimento social privado no Brasil tem se comportado frente a isso ainda é bastante precária, né? Ainda é tímida, vamos dizer assim. Tá? Eu estava dando uma olhada no último censo do GIF, né, uma edição de 2020. O GIF é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Né? É uma organização associativa que reúne os grandes investidores sociais privados do país, entre institutos empresariais, corporativos, familiares, fundações, empresas. Né? A última edição do censo do GIF, em 2020, apontou que o valor total do investimento social privado no Brasil atingiu um montante de 6,9 B de bola, 6,9 bilhões de reais. Então, a gente está falando de 7 bilhões de reais. As organizações que responderam a esse censo e indicaram seus investimentos, né, elas classificam ou setorizam esses investimentos em filtros como faixa etária, foco de atuação, como região geográfica, mas os fatores que menos orientam o investimento social privado hoje, né, é a questão racial e a questão de comunidades tradicionais. Né? 51% das organizações, isso quer dizer que 1 a cada 2 organizações não adotam o corte étnico-racial. Né? O que quer dizer que elas não medem ou elas não conseguem precisar ou dar informações consistentes a respeito dos seus investimentos, tomando esses parâmetros como base. Isso implica dizer que as temáticas que são ligadas à diversidade étnico-racial ou ao enfrentamento das questões raciais ainda são tratadas de forma mais transversal do que direta pela maioria dos investidores. Né? Eventualmente, você pode ter um compromisso embutido nas práticas cotidianas ou mesmo de gestão dessas entidades, mas não existe uma agenda manifesta de defesa de direitos ligadas à equidade racial. Então, eu acho que isso não torna o nosso projeto ou a nossa participação mais nobre do que outras, mas quer dizer que quando a gente apoia projetos como esses que são executados pela Steve Biko, a gente está de olho numa agenda que ainda não é uma agenda queridinha das empresas, dos institutos empresariais, né? E acho importante ressaltar isso porque os investidores sociais eles precisam abrir os olhos, né, para essa questão que é uma questão estrutural. Né? Perfeito. Maravilha, excelente. Uhum. Como você mesmo disse, né, a gente ainda não tem a agenda que a gente gostaria, né, que favorecesse uma educação antirracista, de combate à violência, de integração aí no currículo das escolas da Lei 10.639 e outros, mas a gente vai fazendo isso aos pouquinhos e a gente precisa ir unindo forças como essa parceria que a gente estabeleceu. E eu queria que Lázaro contasse para a gente um pouco, né? Nos 30 anos de Bico, a educação evoluiu para contemplar a comunidade negra no Brasil? De que forma? E vale ressaltar que a Bico é o primeiro pré-vestibular negro do Brasil. Sara, eu acho que o movimento negro, como eu coloquei anteriormente, tem uma contribuição extraordinária, né, para a educação brasileira. Né? Quando você pensa, por exemplo, no sistema de cotas, né, que foi fomentado, estimulado por meio das mobilizações das organizações negras, a gente percebe como diferente ficou a universidade. A universidade ficou um pouco mais a cara do Brasil, né? Aqui na Bahia em especial. Né? Obviamente, tem cursos que são ainda elitizados, como os cursos de medicina, os cursos de engenharia e outros cursos, realmente, direito, por exemplo, em que o número de negros ainda não refletem o seu quantitativo na população. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, os avanços que
que ocorreram na educação brasileira tem muito a ver com essa mobilização, né, com esses movimentos sociais, em especial o movimento negro, que tem realmente pautado, né, as mudanças que estão ocorrendo do seu ponto de vista positivo. Entretanto, nós temos um passivo enorme, né? Nós temos muito ainda o que fazer no campo da educação, né? E assim as políticas públicas, né, nos últimos anos sofreram retrocessos enormes, né? Então vamos ter que recomeçar muita coisa, né? Então nós temos que realmente mais uma vez correr atrás consolidar conquistas e ir atrás de mais conquistas, porque realmente ainda tem muito que ser feito no campo da educação, né? Você tem indicadores, por exemplo, o índice de estudantes do ensino médio que tem um ensino adequado de matemática, aqui na Bahia, para 2,6%. Então, você tem um histórico grande de desigualdades que precisa realmente de atuação, tanto dos movimentos sociais como políticas públicas de governo para sanar. Então, eu diria que os avanços que têm ocorrido no campo da educação brasileira têm, sim, o dedo, a mão, a cabeça, o corpo todo dos movimentos sociais, que realmente são os grandes agentes que criam esse engajamento da sociedade em prol da educação. Mas, com certeza, temos muito que fazer. O Steve Biko, ao longo desses 30 anos, como ação pioneira, né, o primeiro curso pré-vestibular voltado para estudantes negros, tem um papel estratégico, sim, no sentido em que conseguiu também reverberar a ação em outros estados, né? Então, aqui e ali tem vários cursos hoje voltados à preparação de estudantes negros para ingressar na universidade. Ou seja, a universidade passou a ser um sonho possível para jovens pretos, pobres, né, periféricos, quando antes isso não era nenhuma possibilidade, né? Não fazia parte do imaginário dessas pessoas. E essa trajetória que a gente tem percebido aqui, dentro do Instituto e outros espaços que a gente tem tido a oportunidade de conhecer, é que essa mentalidade para ingressar na universidade passou a ser ser vista com mais frequência na juventude, ou seja, uma cultura de fazer vestibular, de entrar na universidade, passou a ser um sonho, uma ambição mesmo para muitos jovens, né? Mas, obviamente, a gente não pode desconsiderar os últimos retrocessos que tiveram no campo da educação, a ponto de políticos chegarem no plenário e defender que a universidade não tem que ser para todo mundo, né? Então, e a gente vai no sentido oposto, universidade para todos, racismo para ninguém, né? A gente tem esse lema aqui no Instituto em que a gente leva a cabo. Então, é bem isso. Eu acho que temos muito que ainda conquistar, mas certamente as mobilizações sociais e as ações de governos anteriores contribuíram muito para mudanças positivas no campo da educação. Então, nesse caso, eu só tenho que dizer parabéns, Instituto Cultural Steve Biko, pelos 30 anos promovendo ações afirmativas em prol da juventude negra. E nossos internautas estão aqui perguntando, André, você viveu na Bahia e atualmente você vive no Rio ou em São Paulo? Eu morei na Bahia há 18 anos atrás e hoje eu moro no Rio de Janeiro, moro numa cidade chamada Niterói, que é ao lado do Rio de Janeiro, né? Mas a Bahia, com certeza, tá no coração, né? Se você me permite, Jussara, Lázaro, acho que tem alguns pontos que vocês tocaram aqui na conversa que me chamaram a atenção, né? Jussara falando, sobretudo, das estatísticas, né? Ligadas, sobretudo, a índices escolares, né? Existe, de fato, assim, um mar de estatísticas que desenham a desigualdade racial no Brasil, né? E eu acho que a gente deveria ou poderia manter um olho, né, no sentido de tentar fechar o passivo ou minimizar o passivo, né, usando as palavras do Lázaro, mas o outro olho ele tem que estar muito focado nas condições de produção desse passivo, né, que estão centradas mais no racismo estrutural, né? Então, acho que tem uma questão interessante, assim, no meu ponto de vista, né, é o fato de, durante muito tempo, a sociologia, a ciência política, as próprias políticas públicas
terem tratado a questão racial meramente como se fosse uma questão econômica, né? Por diversos motivos isso aconteceu, né? Tanto pelo reforço de uma agenda política mais focada nos aspectos socioeconômicos, mas acho que ficou uma certa miopia em relação ao cuidado, né? E às especificidades que uma agenda de enfrentamento das questões raciais merece, né? Esse tipo de posicionamento foi caindo por terra, foi se enfraquecendo à medida que a história que o Lázaro contou aqui foi acontecendo, né? O movimento negro, a agenda específica de diversos movimentos sociais vinculados à questão étnico-racial construíram isso, foram construindo isso no seu espaço, na base da sua luta diária. Esse avanço, né, ele foi sendo construído historicamente por esse conjunto de atores e de agentes mais engajados, né? É óbvio que existem várias vinculações, né, que a gente pode observar pela interseccionalidade, né? Uma concentração de pobreza mais voltado em determinados grupos raciais, mas é também, para mim, pelo menos, muito claro que algumas estatísticas elas evidenciam a separação entre a questão racial e a questão econômica. Quando a gente olha para a escola, e acho que isso fica talvez mais claro, né? Porque a gente vai olhar os dados de pesquisas que são ligadas à avaliação oficial em testes escolares, por exemplo, ou em provas como PISA, em língua portuguesa, por exemplo, 75% dos alunos brancos de alto nível socioeconômico alcançam um bom desempenho em língua portuguesa. 75%. Quando a gente pega alunos pretos com o mesmo nível socioeconômico, apenas 48% têm desempenho adequado. Então, a gente está falando de estudantes que estão basicamente numa mesma classe econômica, mas que os brancos têm uma nota que é 50% superior à nota dos negros, né? O Lázaro falava aqui no início, né, sobre essas teses absurdas de inferioridade, superioridade racial, né? Os eugenistas, os preconceituosos, iam dizer que isso é uma questão de inferioridade racial. Mas o ponto ele se torna claramente explicável, né, pelo conjunto de desigualdades nas oportunidades que o racismo estrutural apresenta no percurso de aprendizagem de toda a vida escolar, né? Então, as grandes personagens exemplares da história são brancas. Os estímulos positivos da parte dos professores e gestores escolares são recebidos por alunos brancos. Existe uma desatenção ou uma baixa expectativa geral em relação a estudantes negros, né? Então, esses professores, esses gestores do espaço escolar, eles acabam não conhecendo os alunos negros e os seus universos, né? Essas informações de estatística, percentuais, elas acabam ganhando, na sequência, um efeito de verdade. Então, o racismo estrutural, ele não apenas discrimina, mas ele produz essa discriminação estatística, né? E isso vai pipocar no que o Lázaro está dizendo, né? Se eu tenho alunos que não são estimulados, se eu tenho alunos que não se veem contemplados, que não têm suas trajetórias, suas histórias, suas ancestralidades contextualizadas durante toda a vida escolar, é muito provável que o acesso às notas, às provas, o ingresso no ensino superior para esse grupo vai ser muito inferior em relação aos demais, né? Então, acho que é um pouco sobre isso que o Lázaro mencionava, né, quando falava das dificuldades do racismo estrutural, né? Só queria complementar, Luiz, acho que foi bom você ter trazido essa comparação, por exemplo, de estudantes brancos e negros, mesmo com o mesmo nível socioeconômico, né? Isso quebra um pouco, né, essa forma rasa de se analisar, né, essas informações, né? Porque, no caso, por exemplo, tem uma teoria no campo da psicologia, né, que fala da ameaça dos estereótipos, né? E que isso tem uma capacidade real de influenciar no desempenho intelectual das pessoas, né? A gente, nesses 20 anos, só de Oguntec, quando surge em 2002, nós tivemos que estudar sobre
como é que a gente poderia fazer uma pedagogia diferente de forma a estimular essa juventude a gostar de ciência, tecnologia, de inovação. E aí a gente vai na literatura e começa a perceber, por exemplo, que os teóricos já traziam isso, né? Falando justamente de como esse racismo estrutural que está em toda parte, ele é sistêmico, ele tem uma capacidade de destruir realmente sonhos, a capacidade realmente de modelar, né, o universo de possibilidade das pessoas, né? Então, o racismo estrutural, e aí você, quando fala dessa teoria da ameaça dos estereótipos, é perceber que realmente, se você tem uma escola em que tradicionalmente a população negra parece que nasce e finda a sua vida enquanto escravo sempre, né? Quer dizer, a origem da população negra sempre é no período da escravidão. Não se tem um passado anterior à escravidão. E nem se fala, por exemplo, de como foi a forma de resistência ou de luta realmente que permitiu a sobrevivência dessa população, mesmo nessa adversidade toda. Então, você ter figuras como, até a gente conversando anteriormente, sobre figuras como André Rebouças, foi um dos maiores engenheiros que esse país já teve. Fez Não um só ele, túnel que é como um os dos dois túneis, irmãos dele, teve 2 irmãos. um dos túneis mais famosos Isso aqui do Rio de Janeiro, né? Túnel recebe o nome Rebouças, feito pelo deles. André Rebouças. Sim. Recebe o nome deles. Foi uma homenagem feita a eles. Eles têm uma contribuição enorme no campo da engenharia, na parte de ferrovias, abastecimento de água do Rio de Janeiro. Tem toda uma trajetória que precisa ser socializada com essa juventude, de forma a eles perceberem que o racismo científico, por exemplo, que teve no Brasil um período bastante que influenciou bastante a intelectualidade brasileira, principalmente ali no século XIX, e vai se desdobrar até hoje, né? A crença dessas pessoas de que existe uma inferioridade inata na população negra, realmente isso foi combatido um período, por exemplo, você vai pegar as teorias do culturalismo, né? Do Freire, ele vai dizer, olha, tá, o racismo científico não existe, uma falsa ciência, uma pseudociência. Mas, por outro lado, você vai trazer o mito da democracia racial, que também foi prejudicial, né, para esse entendimento do que é esse racismo no Brasil. Então, aí você começa a perceber que, de todo lado, tivemos situações que não ajudaram ao enfrentamento, de fato, do problema racial brasileiro. Então, você tem lá, no século XIX, por exemplo, uma questão que foi colocada para a intelectualidade do Brasil era o que fazer com a população negra, né? O que fazer com esse imenso contingente de negros, já estava chegando perto do período da abolição da escravatura, e se de um lado a população negra foi a força motriz da economia brasileira, por outro, quando chega no final já né, desse ciclo, né, quando chega justamente esse período perto da abolição, já estavam procurando saber, olha, o que vai fazer com essa população, já que já passava a ser vista como o próprio entrave, a própria barreira ao desenvolvimento do Brasil, né? Segundo eles pensavam, né, tendo como perspectiva o que era desenvolvimento, era o que era Europa, né? Então aí a gente começa a perceber que isso contribuiu muito para a formulação das políticas públicas de educação, as políticas públicas que vão justamente modelar o sistema educacional brasileiro, né? Então eu acho importante fazer esse resgate histórico numa discussão como essa, que essa situação educacional brasileira não nasceu hoje, né? Tem esse histórico, né, que vem de lá, e a gente precisa, no dia a dia, estar realmente produzindo uma nova pedagogia. É isso que a gente faz aqui no Instituto Steve Biko. E aí nós temos uma pergunta, né, para o Instituto Steve Biko. Qual a necessidade de se ter um projeto como o Vintec, né? Queria que Lázaro explicasse um pouco. E tem uma outra pergunta também, né, que diz assim, quantos médicos negros já saíram dessa instituição? Mas eu queria que vocês refletissem conosco, antes de perguntar assim, quantos médicos negros já saíram dessa instituição? Quantos médicos negros vocês conhecem? Porque não é só uma questão que a Bico deve trabalhar, porque
diante desse trabalho, né, que a Bico faz de proporcionar um ensino de qualidade para que esses jovens sejam inseridos nas instituições de ensino superior, de que adianta eles terem formação em medicina e em várias outras áreas, porque a Bico faz esse trabalho de conscientização, especialmente com a disciplina de CCN, que é Cidadania e Consciência Negra, para potencializar, para empoderar esses jovens a combater o racismo. Então, se ele vai optar pelo curso de medicina, direito, história, pedagogia, seja qual for o curso, não adianta apenas ele fazer esse curso na faculdade se o mercado, se as empresas também não proporcionam esse espaço para ele. Então, você pode ter um jovem que é formado em medicina, mas se o mercado não oportunizar, de que vai adiantar esse diploma? De que vai adiantar esse currículo? Então, é preciso que as empresas também promovam ações afirmativas de inclusão para esses profissionais. E não só da área de medicina, mas para todas as outras áreas. E aí eu passo para Lázaro agora. Qual a importância, Lázaro, de ter um projeto como o Oguntec? O que é o projeto Oguntec? Conta para a gente. Eu vou dividir com o Luiz aí também, para ficar uma coisa bem equilibrada aí, Luiz. É assim, o Oguntec, né, o nome dele tem tem toda uma história mesmo, né, de afirmação, né? O nome tem a origem da nossa ancestralidade, o orixá Ogum, que é aquele orixá que está mais associado à ciência, à tecnologia, ao avanço tecnológico, né? Trabalha com as ferramentas, né? Então, a tecnologia dos metais. Então, isso fez com que a gente buscasse justamente nessa perspectiva de ter uma pedagogia mais adequada para essa juventude, mais respeitosa com a nossa tradição histórica. A gente trouxe, desde o nome, um diferencial. Então, você tem o Ogum Tech, né, o acrônimo, né, das palavras, Ogum e tecnologia, que vai justamente dar nome a esse programa, que é um programa justamente para estimular essa juventude para gostar de ciência, gostar de tecnologia, gostar de inovação. E qual é a importância de uma ação dessa natureza, né? Ela surge há 20 anos, são 20 anos já de atuação, desde 2002. Ela surge porque hoje você vive uma sociedade tecnológica, em que os conteúdos de ciência e tecnologia eles estão lastreando tudo que a gente faz. Construir uma live dessa aqui, todo esse aparato tecnológico aqui, que às vezes falha, mas faz parte, né? Tudo isso tem a ver com tecnologia, com ciência, e a gente não quer que nosso estudante seja meramente um usuário de tecnologia, mas quer também que seja esse cara e essa menina, ou esse menino, que vai produzir tecnologia. Você tem hoje uma sociedade que se chama da indústria 4.0, né, que você está falando de internet das coisas, internet de todas as coisas, máquina conversando com máquina, um sistema produtivo, uma automação acelerada, em que hoje, se você não tiver esse aprendizado no campo da tecnologia, você realmente vai ficar fora dessa era, né? Então, é extremamente importante, não é só para a população negra essa ação, é para o próprio Brasil mesmo. Se você tem um contingente enorme de jovens negros, como é que você despreza o cérebro, a mão de obra, o cérebro que vão pensar justamente essa nova realidade? Então, é importante para a gente resgatar esse talento jovem a partir dessas ações de estímulo. Então, tem todo como é que chama? Razão de ser, tem toda razão de ser, tem todo sentido fazer um programa de estímulo à ciência, tecnologia e inovação. E só para finalizar essa questão, o que foi a pandemia? Né? E você tem um grupo de negacionistas, né? Até mesmo médicos, né? Você percebe como médicos se colocaram de forma completamente equivocada, né? Nesse período da pandemia, negando o seu diploma, negando a ciência, para ir atrás de uma ideologia equivocada, né? Então, é importante. E quem são esses médicos, né? São pessoas que tiveram condições, são pessoas da elite brasileira, que tiveram condições de estudar 6 anos para se formar, mas, no entanto, o retorno que deu para a sociedade, eu refiro-me a esses negacionistas, foi completamente desastroso, né? Você ter justamente até pessoas que assumem ministérios e tudo mais, infelizmente, vão para uma política pública completamente equivocada, norteada por uma ideologia que não reflete em nada o conhecimento científico que é consolidado, né? Então, para a gente,
mais do que nunca, é importante para a gente, para a população preta de periferia, começar a pensar em ocupar esses espaços de poder, porque sua vida está em jogo, né? Principalmente quando chega em períodos como esse de pandemia, que o conhecimento científico é extremamente importante para salvar vidas. Olha, complementando aí, Lázaro, eu acho que eu falava aqui no início que a gente recebeu 241 propostas, né, lá na chamada pública. Então, acho que a melhor forma de eu falar sobre o Oguntec é dividir um pouco com vocês as discussões que a gente teve lá no Instituto Soleia a respeito do projeto, né? Porque eu acho que isso ilustra bem assim o que saltou aos nossos olhos quando a gente leu o Oguntec no primeiro momento e depois quando Ana e Augusto, né, do nosso time, estiveram visitando o Instituto Steve Biko. Eu acho que tem um ponto importante, né, é que a base desse ensino STEAM, né, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática, a base dele é a integração de conteúdos, numa perspectiva que não seja disciplinar ou que seja transdisciplinar, né? Convencionalmente, você tem disciplinas na escola que são ministradas em separado e que quebram esse processo de aprendizagem em pequenos silos, né? Como se a gente olhasse as disciplinas da escola como gavetas, mas nunca tem uma visão sobre o armário, né? E aí o enfrentamento passa a ser você fazer conexão com o mundo real, porque o mundo real ele sempre se apresenta de forma integrada, né? Eu acho que o exemplo mais simples disso, né, é o ensino sobre a maçã que cai da árvore, né, que tradicionalmente reflete uma descoberta da física sobre força, sobre massa, gravidade, né? Mas a maçã que cai da árvore ela pode ser abordada pela física, pela matemática, pela biologia, porque todas essas perspectivas sobre o fenômeno acontecem ao mesmo tempo, em uma realidade que no STEAM integra essas diferentes disciplinas, né? Eu acho que não é por acaso que países como Estados Unidos, né, Coreia do Sul, né, era um país que até meados da década de 70 era um país de matriz agrária e deu o grande salto, né, na educação, o grande salto de desenvolvimento econômico a partir do STEAM, né? Acho que esses países, em algum momento, perceberam que essas diversas competências podiam ser trabalhadas dessa forma, né? Pensamento, raciocínio, modelagem, argumentação, né? Suportar por evidência. Então, no caso brasileiro, né, o que saltou aos nossos olhos, né, é que ainda não existem políticas públicas que materialmente promovam esse tipo de aprendizagem integrada e ativa, né? Tampouco não existe um processo de formação ou de reconhecimento de professores, de educadores que sejam bem-sucedidos nessa empreitada, né? Então, quando a gente olhou o Oguntec, né, independente da escala, né, o que salta aos olhos é uma organização como a Steve Biko, pegando um grupo que enfrenta questões sérias num país de racismo estrutural e colocando esse grupo com contato e com uso intensivo de tecnologias de informação, de comunicação, usando laboratórios, produzindo podcast, disseminando podcast. E vale lembrar que uma das regras que nós utilizamos lá no Instituto Soleia é o ODS, né? Quando a gente pega o ODS 4, que é o ODS de Educação Inclusiva e de Qualidade, uma das metas do ODS, que foram desdobradas pelas Nações Unidas para o Brasil, é a capacidade de lidar com tecnologias inovadoras, alinhadas com o século XXI que a gente deseja, né? Então, olhar uma entidade com a trajetória da Steve Biko, montando e propondo para nós uma parceria em um projeto como o Oguntec, né, a gente falou, cara, porra, é isso, né? E aí estamos aqui nessa live agora, celebrando esse início de parceria, né, Lázaro? Esse pacto, isso mesmo. Infelizmente, a gente queria poder ficar mais tempo conversando com vocês aqui, mas é um tema que não se esgota. Então, eu queria que Luiz André fizesse suas considerações finais aí, André, fechando, né, sobre educação e superação das desigualdades raciais.
como você falou, né, esse momento é importante porque a gente está celebrando esse pacto e é sempre bom compartilhar as boas notícias, as boas ideias com aquelas pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, né, tanto do Instituto Soler quanto do Instituto Cultural Estivibico. Eu vou me despedir de uma forma muito breve, porque eu quero estar muito próximo a vocês, né? O Instituto Soler vai estar muito próximo ao Estivibico nesse 1 ano que a gente tem pela frente aí de implementação do projeto. Eu acho que não poderia haver um início de caminhada para o Instituto Soler, que, como eu já falei, é uma organização nova, né? Melhor do que estar do lado de organizações como a Estivibico, né? E dizer para vocês assim que podem contar conosco nessa parceria, né? A gente vai estar utilizando os nossos canais de comunicação também para falar sobre as coisas que vão acontecendo ao longo desse ano no projeto. Acho que uma das ideias que a gente tem como instituição que faz, né, cooperação técnica, financeira com outras entidades, uma das ideias nossas é usar os nossos canais de comunicação menos para falar da gente e mais para falar e dar visibilidade para as organizações que estão no campo executando os projetos, né? Então, através dos nossos canais, aí, esse Instagram, né, esse @Instituto Soleia, o nosso site também, que é mais um portal institucional, www.institutosoleia.org.br, vai ser possível acompanhar essa bela caminhada aqui que a gente está iniciando, né? E boa noite aí para todos. Qualquer contato, qualquer informação, recomendação, sugestão, estamos inteiramente abertos aí a construir esse projeto nas 4 mãos. Obrigada, André. Sigam o Instituto Soleia nas redes sociais. Lázaro, suas considerações, por favor. A gente sempre, nesse momento, tem que fazer o agradecimento, né, às pessoas que estão se unindo para fazer diferença para essa juventude, né? Esse é o nosso combustível, o combustível do Instituto Estivibico, fazer com que essa juventude realmente mostre todo esse talento que tem, dar as condições para que eles consigam fazer, ou seja, preservar a vida dessa juventude. E levar ciência, levar tecnologia, inovação para essa juventude é salvar vidas, né? Popularizar a ciência, por exemplo, com o advento desse podcast, né, o Consciência Negra também, é colocar esses jovens em contato com essas possibilidades, né, de mudança, né? Ouvir histórias motivadoras que possam mudar realidades, né? Esse é o intento que a gente quer com as palestras que nós vamos realizar, com as histórias que vão ser ouvidas no podcast. E isso tudo é possível graças a parcerias como essa, né? E aí o agradecimento à equipe, ao time do Instituto Soleia, né, os demais parceiros do Instituto Estivibico, né? E vamos seguir em frente, né? Com toda a energia, com todo o gosto, né, de fazer coisas boas e unir pessoas, né? A Bico tem se especializado nisso, viu? Unir pessoas em torno de uma causa extremamente importante, como é atuar no combate às desigualdades raciais. No mais, boa noite a todos e a todas. Agradecer mais uma vez, André, e a todo o time, né? Instituto Soler, do Instituto Estivibico, Jussara, Ivo, toda a equipe que está aqui dando esse suporte aí. E todos os bicudos e bicudas que estão aí, né? Que vão nos ver agora ou vão nos ver depois. Tá certo. Forte abraço. Obrigada, Lázaro. Como eu disse, acessem as redes sociais do Instituto Soleia, Instituto Estivibico. Seguimos conectados. Querem acompanhar nossas histórias, nossas publicações, acessem as redes sociais das instituições. Quero agradecer a equipe do Instituto Soleia pela parceria, por estarem aí dando esse suporte. Agradecer a equipe do Instituto Cultural Estivibico e as pessoas também que acompanharam a nossa live, Maiara, Amanda, a professora Nete, Isabela e muitos outros. Não dá para citar todos os nomes, mas um forte abraço. Sejam todos bem-vindos e acessem as nossas redes sociais. Contamos com o apoio de vocês para vocês trazerem sugestões para novos temas, novas lives. Então, vocês são bem-vindos às nossas casas, Instituto Soleia e Instituto Estivibico. Um abraço e sucesso, gente. Um abraço.